Olá a todos e todas, estamos no ar com mais um programa do ProPaz Enem aqui pela TV Cultura. Essa que é uma ferramenta a mais para você conquistar aquela tão sonhada vaga na universidade. Então fique esperto, porque hoje nós vamos começar com uma aula de geografia. O professor Emerson vai falar pra gente de urbanização brasileira. Em seguida vem o professor Ricardinho de matemática com duas aulas. A primeira é sobre escalas e a segunda é sobre análise combinatória. Então fiquem ligados e tenham todos uma ótima aula. Olá, você de casa, ciências humanas e suas tecnologias. Geografia, nosso objeto do conhecimento hoje com você, vai voltar-se para a discussão de urbanização brasileira. E observe com bastante atenção a competência que você vai debater sobre esse objeto do conhecimento. Competência de área 4, que ela busca entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto no processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Habilidade é a habilidade H19, que ela traz para você a seguinte discussão, a seguinte temática: reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano. Observe que quando você trata de urbanização brasileira, você está diretamente discutindo sobre uma grande transformação no processo de organização do espaço geográfico do Brasil. Especialmente, você deve recordar que o Brasil era considerado um país rural, exatamente, um país rural. A maior parte da sua população vivia no campo, havia uma população com maior concentração populacional nas áreas rurais do país. Isso em virtude da economia que se adotava. Deve-se lembrar que o Brasil era um país de economia primária, agroexportador, sobretudo baseado na economia do café. Aí você recorda século XIX, século XX, início do século XX. Só que, a partir do processo de industrialização, você começa a criar um novo modelo de sociedade, uma reorganização do espaço geográfico. E aí, consequentemente, essa população brasileira deixa de ser uma população apenas rural e gradativamente vai começar a se configurar uma população urbana. Logo, então você deve observar com bastante atenção a definição de urbanização. Urbanização, então, é definido como processo que se caracteriza pelo crescimento da população urbana em ritmo superior ao apresentado pela população rural. Sendo assim, conforme o país se urbaniza, aumenta a sua população nas cidades. Observe bem para sua prova do Enem, logo no primeiro domingo de prova, que quando você trata de urbanização, você está tratando de um tema de suma importância e relevância dentro da sua prova do Enem. Tem sido um tema bastante recorrente. Quando se trata de urbanização, deve-se observar que gradativamente essa população do espaço urbano brasileiro, ela passa a acelerar o seu crescimento, enquanto a população rural do Brasil passa a diminuir. E aí, quando você trata desse conteúdo, fique bastante atento para gráficos, informações visuais que podem se apresentar na sua prova. Observe com a gente agora aqui na tela mais um elemento importante. Observando a tela, você percebe que na década de 40, a população rural brasileira ainda era predominante. Mas, observe, uma grande mudança tecnológica nas cidades, processo de industrialização do Brasil. Isso vai cada vez mais efetivar um crescimento da população urbana. Quando chegamos na década de 70, observamos então que dentro do conjunto geral, a população urbana cresceu mais do que a população rural. E assim, gradativamente, a população urbana brasileira, ela tende a aumentar mais do que a população rural. Perceba também para a sua prova que, quando você fala desse crescimento da urbanização no Brasil, uma série de fatores colaboram. E aí, por favor, atenção para os seguintes detalhes: fatores de atração e fatores de repulsão. Falou de fator de atração, você deve lembrar que essa atração é a atração no espaço urbano. Falou de fator de repulsão, é justamente a saída, os motivos para a saída do campo. E perceba,
como é ciências humanas e suas tecnologias, você deve observar os aspectos tecnológicos que atraem essa população para a cidade e expulsam essa população do campo. Olhando aqui para a tela, você vai observar que uma das motivações essenciais foi o chamado êxodo rural, a migração do campo para a cidade. Ora, o que vai ter de atrativo na cidade? É a perspectiva de trabalho. E onde é que está essa perspectiva de trabalho? Justamente no avanço do processo industrial nas cidades. Tá? Por outro lado, dentro do campo, você vai observar nitidamente o avanço de tecnologias também, que você vai chamar isso de mecanização de atividades agrícolas. Somado a isso, a falta de acesso à terra no campo cada vez mais expulsa a população do espaço rural para o espaço urbano. Muita atenção na sua prova e muito cuidado na hora da solução de um item quando se discutir essa saída da população rural e essa saída desta população para o espaço urbano. Observe com bastante cuidado em um item da prova que o Brasil, historicamente, é um país marcado pela concentração fundiária, concentração de terras, impedindo o acesso à terra no espaço rural e criando perspectivas de trabalho, acesso a serviços dentro do espaço urbano. Automaticamente, a urbanização ela passou a se desenvolver mais aceleradamente dentro do Brasil. Outro detalhe importante é você observar que a nossa urbanização é uma urbanização concentrada. Por que uma urbanização concentrada? Inicialmente, você observa que ela não cresce em todo o território nacional. Ela tem um maior crescimento na região sudeste de início. E o que explica essa situação? Que a região sudeste era o espaço que concentrava o processo de industrialização. Logo, o que você deve observar e pensar na análise de uma questão? Industrialização, concentrando no espaço urbano do sudeste, impulsiona o processo de urbanização. E aí, dentro da região sudeste, passam a surgir, então, as grandes metrópoles do Brasil. Atenção, quando você discorre sobre metrópoles na sua prova, você deve observar com bastante atenção que, no Brasil, a formação de metrópoles, ela vem acompanhada também de um outro fenômeno chamado de conurbação. O que é a conurbação? Junção física de duas ou mais cidades. E aí, quando você tem o crescimento dessa conurbação, a expansão desse processo de urbanização, você começa a ter a expansão e formação de grandes metrópoles. Observe, metrópoles, quando passam a se unir, acabam formando o que nós vamos chamar depois de megalópolis. Então, muita atenção para isso dentro da sua prova. No caso do Brasil, quando você fala de união entre duas metrópoles para a formação de uma megalópole, Rio de Janeiro e São Paulo são uma boa representação da formação dessa megalópole. Assim como deve-se observar que no Brasil, esse processo de urbanização, com a formação de metrópoles, com a formação de megalópolis, passa a constituir, dentro do território nacional, aquilo que nós vamos chamar de rede urbana. Observe aqui na tela, por favor. Então, quando se trata de rede urbana, você deve observar que no Brasil, a nossa rede urbana, ela integra várias cidades dentro do nosso território, tá bom? E essas cidades, então, integradas, formando, então, essa ligação com as grandes metrópoles brasileiras, cria cidades mais polarizadas e cidades com menor polarização. Gente, atenção com esse termo dentro da prova do Enem, polarização. Polarização vai te demonstrar o papel de uma cidade, a função de uma cidade, o poder de fluxo econômico, a influência política, a influência cultural e a influência social que determinadas cidades vão exercer diretamente sobre outras cidades. Automaticamente, perceba, grandes metrópoles se formam dentro do território brasileiro, algumas apresentando uma estrutura de inchaço populacional, algumas cidades vizinhas às grandes metrópoles, apenas servindo como cidades dormitórios. Como assim cidades dormitórios, professor? São cidades onde a população basicamente não se concentra durante o dia, ou seja, faz o fluxo, faz o movimento migratório conhecido como pendular. E o que é esse movimento pendular?
é o deslocamento diário que você tem de áreas periféricas, de cidades próximas às metrópoles para os grandes centros urbanos. E no final do dia, a migração de retorno. Basicamente, essas cidades elas só servem apenas como dormitório para a população. E aí, automaticamente, essa população busca emprego, serviços dentro das grandes metrópoles. Quando se fala também de formação de rede urbana no Brasil, você deve observar, de acordo com como está aqui na tela, que no Brasil nós temos uma ocupação diferenciada do seu espaço. E essa ocupação diferenciada, ela vai me proporcionar o que nós vamos chamar de segregação urbana. Muita atenção na sua prova para esse termo, segregação. Segregar dentro do espaço urbano tem como característica separar centro e periferia da cidade. Segregar no espaço urbano vai me demonstrar que é uma segregação também espacial e uma segregação social. Quando você fala de segregação social, população de melhor poder aquisitivo, concentrado nas áreas mais centrais da cidade, população de menor poder aquisitivo, expulso para as periferias das cidades brasileiras. Onde, atente para a sua prova, as condições de vida na periferia da cidade são marcadas por uma série de problemas. Problemas de ordem social, problemas de ordem ambiental, problemas de ordem espacial. Automaticamente, você vai observar que dentro do Brasil, você vai ter cidades com grandes contrastes. Como, por exemplo, você pode identificar aqui na imagem. De um lado, você tem uma grande área periférica, uma ocupação desordenada do espaço geográfico, e, por outro lado, você tem um ordenamento. Perceba que nesse ordenamento você tem um condomínio de luxo, caracterizado por uma boa infraestrutura de moradia, de serviços para a população que aqui ocupa. Então, isso mostra para você, historicamente, o país do contraste. E as cidades brasileiras, elas vão demarcar, vão demonstrar na sua paisagem esse contraste entre o luxo e a pobreza que você vai observar dentro do espaço urbano. Assim como pedimos para você bastante atenção quando se falar de classificação de cidades brasileiras. Não fique apenas estudando a parte de problemas ou apenas o item sobre problemas. Analise também a classificação das cidades pelo seu grau de importância. E aí, basicamente, você deve lembrar que isso aqui é chamado de hierarquia urbana. Observe, quando se fala de hierarquia urbana, dentro do território brasileiro, nós vamos configurar as metrópoles globais, um bom exemplo disso, São Paulo. E o que caracteriza uma metrópole global? Ser uma cidade ligada com o espaço mundial pelos fluxos de informação, tecnologia, economia. Automaticamente, ela é considerada a cidade superior dentro da hierarquia urbana. Temos abaixo da metrópole global, com um grau de influência menor e tendo a sua influência mais presa ao território, a chamada metrópole nacional. Um bom exemplo que você pode ter que trabalhar em prova é a situação da cidade do Rio de Janeiro. Cidade essa que é vista como uma metrópole nacional. Seu fluxo de influência está muito preso ao território brasileiro, tá bom? Assim como deve-se observar o papel das metrópoles regionais. Perceba que a cidade de Belém é vista como uma metrópole regional. E Belém ganha esse papel de metrópole crescente a partir do século XIX e início do século XX. E divide esse papel dentro da região norte com a cidade de Manaus. Então, hierarquia urbana é estar atento à classificação pelo grau de influência das cidades. Sempre lembre, São Paulo é a nossa cidade mais importante dentro do território brasileiro, pois a cidade de São Paulo, ela cada vez mais se liga não só ao território nacional, mas liga-se também ao mercado e ao espaço externo. E a gente, para dar continuidade com você, pede para você atenção para a parte de problemas. Quando se fala de problemas em cidades brasileiras, primeiro ponto a discutir, problemas de ordem social. Perceba que quando você fala de problemas sociais, alguns destaques podem se apresentar na prova do Enem. Entre eles, questão da habitação, a falta de moradia, o crescimento da chamada favelização. Observe que quando você fala de crescimento de problemas habitacionais, eles
são reflexo da desigualdade social dentro da cidade. Isso comprova para você que nós vivemos num país onde a segregação socioespacial está nítida, a separação pelo poder aquisitivo na ocupação desse espaço urbano. Além dos problemas sociais urbanos, você também deve observar, ligados não só à questão da habitação, mas ligados à questão do transporte. A dificuldade de circulação, de mobilidade dentro da cidade. Atenção, quando você trabalha na prova do Enem, a parte relacionada a transporte. Mobilidade urbana tem sido um tema bem discorrido sobre cidades. Mobilidade urbana tem sido uma discussão recorrente quando se fala de cidades. A grande dificuldade dentro das grandes metrópoles da população conseguir conciliar o uso desse sistema de transporte, tanto o transporte coletivo quanto o transporte individual. E essas dificuldades, elas estão presentes na paisagem também do nosso estado. Perceba que cidades como Belém, que é uma metrópole regional, têm apresentado essas dificuldades de mobilidade da população sobre esse espaço. Claro, quando se fala de urbanização no Brasil, deve-se também atentar para os problemas de ordem ambiental urbano. Destaca-se aqui para você a poluição atmosférica. Isso você deve pensar ligado ao crescimento da produção industrial. Isso está diretamente ligado também à poluição promovida pelos carros com a liberação de combustíveis, de queima de combustíveis. Isso afeta diretamente a saúde da população. Além de problemas atmosféricos, você tem a poluição visual. Somado a isso, você tem poluição sonora, os ruídos que se concentram dentro da cidade, e além da poluição das águas, ou seja, o despejo do esgoto residencial, o despejo do esgoto industrial sem nenhum tratamento. Então, quando se trata de urbanização brasileira, é uma urbanização problemática. O Brasil é um país considerado recente ainda no seu processo de urbanização, onde as grandes cidades brasileiras, elas não estão totalmente estruturadas para esse processo de urbanização. Reforçando sempre para você que quando você trata de urbanização, você trata de um tema que ele é de suma importância no Enem. É uma temática recorrente. Então, agradecemos a você pela sua atenção. Obrigado. Reforce seus estudos em casa, exercite e lembre-se, o Propaz Enem Digital, ele está presente na sua TV na quarta, quinta, sexta noite, com reprise no sábado pela manhã. Obrigado pela sua atenção. Olá você, é uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui na sua companhia, nessa aula maravilhosa do Propaz Enem Digital, falando de matemática e suas tecnologias. É válido relembrar que a matemática continua no segundo dia de prova e agora junto das ciências da natureza. E aí, quando você observa essa imagem, olha para o quadro, você nota a presença de um mapa e também de uma maquete. E aí, quando a gente observa esse mapa, quando a gente observa a maquete, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a habilidade 11. A habilidade 11 da matriz de referência do Enem. Essa habilidade é uma habilidade que frequentemente aparece nas provas do Enem. E então é muito importante você ficar ligadíssimo nessa dica. A habilidade fala sobre utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situações de cotidiano. O que é escala, Ricardinho? Escala nada mais é do que a medida do desenho sob a medida real e obrigatoriamente sempre numa mesma unidade. Confere no quadro comigo, por favor. Corta para lá. Escala é a dimensão do desenho sobre a dimensão real, ambos medidos numa mesma unidade. Agora, alguém vai dizer assim, e Ricardinho, como é que funciona a escala? O que significa isso? Por exemplo, quando eu vejo um mapa, olha no quadro, eu vejo um mapa, a escala indicada é de 1 para 100 mil. O que isso significa, Ricardinho? Ora, meus amigos, você que está em casa, 1 para 100 mil
significa que a cada 1 centímetro no tamanho do mapa, a cada 1 centímetro no tamanho do desenho, você terá 100.000 centímetros no tamanho real. Isso significa, então, fazendo uma ligação com o nosso dia a dia, fazendo uma ligação com o nosso cotidiano, que a cada 1 centímetro no tamanho do desenho, nós teríamos 1 quilômetro no tamanho real. Fique atento também, porque essa dica aqui é muito importante. Olha só, olha para o quadro mais uma vez. A escala, ela pode ser representada de 2 maneiras. A primeira, numa escala numérica, como você nota de 1 para 500.000 no quadro. E a outra, uma escala gráfica, como você nota aí, ó, através de uma régua, através de uma medida. O que significa cada uma dessas escalas? Acompanha no quadro. A primeira, de 1 para 500.000, significa o seguinte: a cada 1 centímetro no mapa, vale a pena repetir, 500.000 centímetros na realidade. Ou seja, gente, observa agora, o mais importante para a sua prova. A cada 1 centímetro no mapa, 500 centímetros na realidade, significa que a imagem foi reduzida 500.000 vezes. Observa agora, na escala gráfica, como é que você observaria? Professor Ricardinho, veio assim na minha prova, ó, igual uma régua. Como é que eu devo analisar essa régua? Observa no quadro mais uma vez. A cada 1 centímetro no mapa, nós temos 5 quilômetros na realidade. Então é muito importante você que está em casa, observar antes de qualquer coisa, a maneira como se deve ler. Tá? Antes da gente pensar em resolver qualquer questão, antes da gente resolver qualquer item, é importante que você em casa saiba interpretar aquilo que você vê. Uma das habilidades mais importantes do Enem é quando ela pede o teu reconhecimento. Então você primeiro reconhece, depois você interpreta e finalmente você resolve. Então a gente já sabe o que é uma escala, a gente já sabe interpretar essa leitura e agora, olha para cá. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, medidos ambos numa mesma unidade. Olha o cuidado que você tem que ter, alô, que você que vai fazer Enem, presta muita atenção. Desde 2009, em todas as edições do Enem, a escala esteve presente. Então, esse ano não vai ser diferente. Só que observe agora atentamente ao quadro. Observe lá. Quando eu quiser calcular distâncias e quiser calcular comprimentos, a fórmula você está vendo ao lado. É simplesmente escala, o tamanho do desenho, sobre o tamanho real. E no quadro eu te mostro, por exemplo, ó, um ciclista indo da sua casa até a escola, um item que caiu no Enem. No caso, um mapa aí, ó, onde você pode calcular a distância entre 2 municípios, entre 2 cidades, entre 2 regiões. A escala sempre será o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Porém, meus amigos, observe mais uma vez atentamente ao quadro. Olha lá. Se essa escala trabalhar superfícies, se eu não quiser mais comprimento, se eu não quiser mais simplesmente uma distância, se eu quiser a área, se eu quiser uma superfície, essa escala continua com a mesma fórmula. Porém, observe a tela, a escala será obrigatoriamente elevada ao quadrado. Atenção você que está em casa, faça suas anotações, tire foto da tela, não esqueça, por quê? Porque ultimamente ele vem cobrando dos alunos, vem cobrando da gente no vestibular, qualquer tipo de escala, que pode ser a linear, que pode ser a superficial. E atenção agora para o quadro, continua lá. Que pode ser aquela que trabalhe um volume, aquela escala chamada escala volumétrica. E aí, presta atenção, presta atenção. Para qualquer lugar que ele leve, você vai fechar essa questão comigo. Porque a fórmula é a mesma. O que muda é a escala que eu estou querendo calcular. Se for linear, tamanho do desenho sobre tamanho real. Se for superficial, a mesma fórmula, porém a escala deverá estar ao quadrado. E agora atenção, ó, se for volume, se for uma escala volumétrica, o que você vai fazer? A mesma fórmula, porém com a escala elevada ao cubo. Um outro cuidado que você deve ter, que eu já frisei hoje, é o fato de que
essas medidas devem obrigatoriamente estar em uma mesma unidade. Bem, é muito importante que você faça uma pequena revisão sobre transformação de unidades, de metro para centímetro, de metro para quilômetro, de quilômetro para metro e assim por diante. É muito importante que, ao utilizar a fórmula da escala, as unidades sejam exatamente as mesmas. E é por isso que você tem que dar uma revisada em transformações nessas unidades, ok? Voltando para o quadro agora, observa o cuidado que você tem que ter. Apesar da fórmula escalas é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, observe que no primeiro exemplo aí, ó, ele te pediu o tamanho real. Ele pode sim te dar a escala e te dar o tamanho do desenho e te pedir o tamanho real. Por que não? Imagina que ele dá um mapa a você, onde você tem a distância entre duas cidades no tamanho do mapa, no tamanho do desenho, e obviamente, como todo mapa, ele veio determinado numa escala. Então, se ele fornece para você a escala, se ele fornece para você o tamanho do desenho, ele pode pedir o tamanho real. Lembra que qualquer uma das grandezas poderá ser a incógnita do problema. Observa no segundo exemplo, observa, ó, agora ele está te pedindo a escala. Também é muito normal. Ele dá o desenho, dá o tamanho real e pede a escala em que foi feita, em que foi construída esse desenho. E a terceira observação da aula de hoje, queridos, observa lá. Ele fornece a escala, ele fornece o tamanho do real e te pede o desenho. Então, não esqueça, escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, medidos numa mesma unidade. Porém, qualquer uma das três grandezas poderá ser a incógnita do nosso problema, ok? Para que a gente possa entender de verdade como é que funciona isso, eu trouxe um item que caiu no Enem e uma questão muito interessante para que você possa trabalhar, né, a sua revisão. O texto diz o seguinte, observa comigo. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave, que será fabricada para a utilização por companhia de transporte aéreo. Um engenheiro, atenção, precisa fazer o desenho desse avião em uma escala de 1:150. Observa, por favor, que quando você estiver fazendo a leitura do seu texto, é muito importante que você grife as partes mais importantes. E que nesse caso seria a escala que ele deu de 1:150 e o texto continua, observe. Para que o engenheiro faça esse desenho em uma folha de papel, ele deverá deixar uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. Bem, é muito importante que ao fazer a leitura do seu texto, você faça essas marcações. Isso vai lhe dando uma confiança a mais, isso vai lhe dando, né, uma tranquilidade a mais para trabalhar essa questão. Então, faça a leitura, grife, retire as informações mais importantes. Volta para o quadro, porque agora a gente vai resolver, tá? Olha lá. Ele pergunta para a gente quais as dimensões mínimas que essa, né, em centímetro, que essa folha deverá ter. Então, vamos lá. Vamos para a guerra, vamos para cima da questão. Está aí o avião. Como você pode ver na tela, o avião ele tem 36 metros de comprimento e 28,5 metros de largura. E a gente não pode esquecer, continuando o quadro, que a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, medidos numa mesma unidade. Bem, vamos lá, vamos começar a fazer. Olha para cá. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que ele pediu as dimensões da folha em centímetro. Então, ó, como eu falei ainda há pouco, a gente precisa transformar. E para transformar 36 metros em centímetros, você está acompanhando no quadro comigo, basta que você multiplique por 100. E aí, nós teremos 3.600 centímetros. Eu não posso esquecer que a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real e que ele me deu a escala dessa vez. Então, bora raciocinar aqui com o seu professor. Olha para cá. Olha, agora, jacarezão. Tá? Beleza, garoto? Olha, observe. Ele forneceu para você o tamanho do desenho, forneceu para você a escala, certo ou não? Então, ele forneceu para você o tamanho real e forneceu para você a escala. Então, ele quer justamente o tamanho do desenho, ele quer a folha de papel.
Vamos para a questão? Volta lá comigo. Olha só, 1 para 150, que é a escala. Atenção, olha lá, tamanho do desenho, como eu não sei, vou chamar de x, e o tamanho real que ele me deu, já transformado, atenção, 3.600. Meus amigos, agora é só fazer uma pequena proporção. O 150 multiplica o x e o 1 multiplica o 3.600. Obviamente, quem está multiplicando também passa dividindo. E atenção agora, ó, olha a medida que esse desenho terá. Exatamente 24 centímetros. E aí, eu quero chamar a tua atenção para um detalhe muito importante. Observa aqui, do ladinho aqui, ó, do ladinho de vocês. O texto, em nenhum momento pede para mim o tamanho do desenho. Ele pede para mim o tamanho da folha de papel. Então, observa o que vai acontecer exatamente na tela agora, ó. O avião está aí, com o seu tamanho de 24 centímetros, porém, ele me pede para deixar uma margem de 1 centímetro em cada borda. E se ele me pede para deixar 1 centímetro em cada borda, qual será o tamanho da folha de papel, meus amigos, você que está em casa observando? 24 do desenho, 1 centímetro em cada borda, então essa folha de papel terá que ter um comprimento de 26 centímetros. Só que aí, o mais interessante é isso. Olha as alternativas que ele fornece para você. E todos vocês sabem que o Enem trabalha com uma alternativa correta e 4 alternativas, obviamente incorretas, que são denominadas de distratores. O que são os distratores? São as alternativas incorretas que vão tentar te confundir, que vão tentar te provar que elas estão certas, mas não estão. Observa qual seria o nosso primeiro distrator. Observa, a letra C. O aluno que se precipitou e calculou o tamanho do avião, o tamanho do desenho, marcaria a alternativa C por causa dos 24 centímetros. Mas lembra que em nenhum momento a questão me pede o tamanho do desenho, ela me pede o tamanho da folha. Uma outra coisa que poderia confundir você, candidato. Como o texto diz que deve deixar 1 centímetro na borda da folha, você poderia somar esse 24 a apenas 1 centímetro e marcar a alternativa D, como você olha no quadro. Lembre-se que a folha, né, na sua largura e no seu comprimento, tem 2 bordas, né? 2 para a largura e 2 para o comprimento. Então, a alternativa correta, a gente já sabe qual é. Mas, professor, e se eu não transformasse? Se você não fizesse aquela transformação do início, você marcaria a letra A, ou então marcaria a letra B. Porém, você, com toda certeza, e com essa dica do professor Ricardinho, vai marcar a alternativa correta, que é a alternativa E. Por quê? Porque o desenho tem 24 centímetros, porém as bordas, cada uma delas, 1 centímetro. E aí, muito cuidado com isso, tá? Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, ambos medidos numa mesma unidade. E o fato de eu ter 3 grandezas, qualquer uma dessas grandezas poderá ser a incógnita do problema. No nosso caso, a incógnita foi o tamanho do desenho. Na sua prova, poderia ser qualquer uma outra. E para a gente fechar bem bonito, não esqueça, se a escala for linear, a fórmula vem normal. Se a escala for superficial, ela deverá ser elevada ao quadrado. E se ela for volumétrica, ela deverá ser elevada ao cubo. Tá bom? Fica com essa dica importante, mas não vai embora não. Fica ligadinho, que daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho, mais uma dica de matemática e suas tecnologias. Valeu? Olá você, eu não disse que seria rapidinho? Já estamos de volta para a nossa segunda aula de matemática e suas tecnologias. E aí, eu começo lhe fazendo uma seguinte pergunta. Será que você já parou para pensar, abrindo o seu guarda-roupa, de quantas maneiras você poderia se vestir? Olhe para mim aqui, ó. Olhe para mim. Toda aqui. Será que eu só tinha essa maneira de me vestir? Será que não tinha outra calça, uma outra camisa? Será que eu não tinha um outro tênis para vestir? Bem,
Será que você já começa a imaginar do que a gente vai trabalhar hoje? Então eu vou te fazer uma segunda pergunta. Olha para a tela. De quantas maneiras você poderia montar o seu sanduíche? Nós temos aí 5 tipos de pães, nós temos aí 7 tipos de molho, né? 7 tipos de salada e 3 tipos de queijo. Quantos sanduíches diferentes você poderia montar? Quantas possibilidades você teria para fazer um lanche escolhendo um pão, um molho, uma salada e um queijo? Já começou a sacar? Já está entendendo do que a gente vai trabalhar hoje? Então eu vou te dar mais essa chance para você fechar comigo. Utilizando esse cofre, quantas senhas de 4 dígitos eu poderia montar? Sejam eles dígitos iguais ou dígitos diferentes? Eu tenho certeza que você já sacou qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a habilidade 2 da matriz de referência. A habilidade que pede para que você identifique padrões numéricos e os princípios de contagem. E isso significa o quê? Que o objeto do nosso conhecimento de hoje não pode ser outro, a não ser a análise combinatória. E aí, é muito importante que você tenha um detalhe gravadinho no seu raciocínio, nas suas anotações. É muito importante, olha para o quadro agora, que você entenda que a análise combinatória, ela tem 5 subtópicos importantes. Um princípio aditivo, um princípio multiplicativo, um arranjo e uma combinação, além de uma permutação. Continua no quadro. Princípio aditivo, multiplicativo, arranjo, combinação e permutação. Não esquece que a nossa habilidade trata de identificar os padrões ou princípios de contagem. E aí a gente vai aproveitar também, por que não, resolver uma questãozinha ou outra para você ver como é que funciona. Então, vamos começar a aula de hoje? Vamos lá? Princípio aditivo. Como é que eu caracterizo um princípio aditivo? O que seria, observe o quadro, um evento realizado a partir de hipóteses. Olha para o quadro que nós vamos descobrir. Caio entrou numa lanchonete com muita sede. No balcão, foi informado sobre as bebidas disponíveis. Estou com sede, eu queria saber o que tem para a gente beber aí. Aí, a atendente ou o atendente disse assim, nós temos 4 opções de refrigerante, 3 opções de suco, 2 marcas de água mineral. E aí a pergunta não poderia ser diferente. Observa você, de quantas maneiras diferentes ele poderia escolher, atenção, uma bebida. Uma bebida. São quantas opções de refrigerante? 4. De suco? 3. E de água? 2. Tipo água com gás ou água sem gás. Né? E a pergunta é bem simples, bem direta, para que você possa identificar esse padrão. De quantas formas diferentes ele pode escolher uma bebida. Bem, quando você pensar numa questão como essa no Enem, é importante que você entenda o seguinte: existe um elemento que rege essa questão. Existe um elemento que gira em torno dessa questão. Primeiro, a pergunta que ele fez: de quantas maneiras você pode consumir uma bebida? E se é uma bebida, meus amigos, você que está aí de casa, participa comigo aqui, Ele poderia tomar refrigerante, ou suco, ou água. E esse ou aí, tem alguma coisa a ver com a questão, professor? Tem. Esse ou tem tudo a ver com a questão. Acompanha no quadro. Refrigerante, ele tem 4 opções. Suco, 3 e água, 2. Como ele só pode beber um deles, ele tem que escolher entre refrigerante, ou suco, ou água. E esse ou, você que está em casa, esse ou caracteriza o princípio como um princípio aditivo. Ora, meus amigos, então se o princípio é aditivo, o que é que eu devo fazer com as opções? É lógico que eu devo somar. Portanto, 4 mais 3 mais 2 é igual a 9 maneiras, 9 opções. Bem,
O pessoal aqui do estúdio está me olhando e está dizendo assim, mas meu Deus do céu, esse homem veio para a TV para ensinar os meninos a somar. Não. Estão tudo me olhando aqui. Você não está vendo, mas eles estão me olhando. Eu não vim ensinar a somar. Eu vim ensinar o meu aluno a entender quando ele deve somar. Nesse caso, água, ou refrigerante, ou suco, esse ou indica um evento baseado em hipóteses. E essa hipótese caracteriza o princípio como um princípio aditivo. Vamos continuar no quadro para você poder fazer agora uma diferença, né? Poder diferenciar um princípio aditivo. No evento realizado como chamado multiplicativo, ele é dividido em etapas. E agora você vai ter a oportunidade de entender qual a diferença entre hipóteses e etapas. Olha a situação do que acontece hoje de manhã com a Juliana. Ao abrir seu armário, a Juju, ela encontrou 3 pares de tênis, observa o quadro, 2 calças jeans e 4 camisetas. É lógico que nenhuma mulher tem só isso no seu guarda-roupa. Eu fiz apenas um exemplo. Pelo amor de Deus, você que está em casa, você que é mulher aí, se você abrir seu guarda-roupa, você vai ter pelo menos 15 mil pares de sapato, né? 852 calças, blusa, e macacão, e short, e bermuda, e etc. Mas para que você possa entender, olha só. 3 pares de tênis Jutinho, 2 calças jeans e 4 camisetas. E lá vem a pergunta, observa o quadro. De quantas formas diferentes ela pode escolher um conjunto tênis, jeans e camiseta para ir à escola? Atenção, você de casa. Ela precisa escolher um conjunto tênis, jeans e camiseta. Olha quem são as etapas do meu problema, olha lá. O tênis, o jeans e a camiseta. Olhando ainda mais uma vez, o tênis, eu tenho 3 pares. O jeans, 2 calças. E as camisetas, 4. Observe agora com muita atenção. É aí que nós vamos fazer a diferença. Jamais, para esse texto, a Juliana poderia dizer assim, eu não sei se eu vou para a escola hoje, eu vou de tênis, ou de calça, ou de camisa. Deus me livre. Tu já imaginou a pessoa sair de casa? Imagina eu, vindo gravar aqui o programa, e dizer assim, será que eu vou de calça ou de tênis? Pode isso? Responda você de casa. Pode isso? É claro que não. Então, como é que eu devo raciocinar, professor? Dessa maneira como você vai ver no quadro. Ela precisa escolher um tênis e um jeans e uma camiseta. E é esse E que caracteriza o princípio como um princípio multiplicativo. Observa que as duas situações são muito parecidas. Porém, numa delas, eu precisava beber água, ou suco, ou refrigerante, porque era apenas uma bebida. Nesse caso, ela vai ter que vestir uma calça, vestir uma camiseta e um tênis. Por isso, o princípio passa a ser um princípio multiplicativo. Nesse caso, 3 vezes 2 vezes 4, 24 maneiras diferentes que ela tinha de se vestir. Portanto, nesse início, é muito importante que você identifique esses padrões na hora de resolver a sua questão, na hora da sua prova. É válido ressaltar que a análise combinatória, junto com a probabilidade, combinam para quase 5 a 6 itens na prova do Enem. Então é muito importante você também ficar ligado nesse outro objeto de conhecimento, que é a probabilidade, tá bom? Vamos dar sequência na nossa aula e agora vamos falar um pouquinho de arranjo, tá? O arranjo, ele diz assim para a gente, vamos direto para o texto. Para a formação de uma equipe de trabalho, uma empresa realizou um concurso para preencher 3 vagas em seu setor de informática, sendo que a primeira é para analista de sistema, a segunda é para técnico e a outra é para um design. Inscreveram-se inicialmente aí, 5 pessoas para concorrer a esses cargos. Então ele pergunta,
qual o número de maneiras distintas que essas 3 vagas poderão ser preenchidas para a formação da equipe de trabalho. Eu vou ser direto com você, bem direto, para que você possa entender. Eu tenho 3 vagas de emprego e tenho 5 pessoas se candidatando. É lógico que eu não tenho como absorver as 5. E se eu não tenho como absorver as 5, olha para o quadro, eu deverei fazer uma escolha. Observe aqui, ó, uma escolha. Se são apenas 3 vagas e 5 pessoas concorrendo, eu tenho que fazer uma escolha. Só que além da escolha, eu também tenho que organizar essas pessoas. E por que eu tenho que organizar essas pessoas? Olha para o quadro, olha para o quadro, olha para o quadro. Porque as vagas de emprego exigem funções diferentes. E por isso eu organizo e por isso eu escolho. Porque as vagas são analista de sistema, técnico e design. E quando as vagas têm funções diferentes, você, além de escolher, você também organiza. E isso caracteriza, meus amigos, um arranjo. Caracteriza um arranjo de 5 tomados 3×3. Que, como você pode ver no quadro, pelas fórmulas, ó, 5 fatorial, 5 menos 3, desenvolve o maior, que é o 5, em função do menor, que é o 2, cancela, e esse resultado vai dar 60. Essa fórmula é muito importante você gravar direitinho. Mas o mais importante aqui na nossa aula hoje é que você identifique o padrão como sendo um arranjo devido à escolha e à organização da sua equipe. Continua observando o quadro, que agora vai ser muito bacana para você fazer uma comparação. Olha lá. Quando, professor, eu devo saber que é um arranjo e quando é que eu devo saber que é uma combinação? Olha para o quadro e observe a mesma questão, meus amigos, com um pequeno detalhe diferente. Olha lá. A mesma equipe de trabalho, sendo 5 pessoas se inscreveram para o cargo, 3 vagas apenas, como foi ainda há pouco, só que observe agora que as vagas são apenas para técnico. Eu vou continuar fazendo uma escolha, professor? Vai continuar fazendo uma escolha, porém com uma diferença. Você já não precisa mais organizá-los. Por quê? Porque todos eles exercem a mesma função. Se um é técnico, outro é técnico, outro é técnico, o outro vai ser técnico, outro vai ser técnico, outro vai ser técnico. O que significa dizer que a ordem não importa. A ordem não é relevante. E por isso eu devo apenas fazer uma escolha. Nesse caso, nós chamamos essa escolha de combinação, diferentemente do arranjo que a gente escolhe e organiza. A fórmula, você está vendo no quadro também, tá? Vale a pena você relembrar, vale a pena você revisar e não esquece de levar essa fórmula bem guardadinha na sua cabeça, porque é um dos tópicos, é um dos objetos de conhecimento que também tem uma grande frequência na sua prova. Resolvendo pela fórmula direitinho, 5 fatorial, 3 fatorial, você chega a um resultado de 10 maneiras diferentes de escolher a sua equipe de trabalho. Tá bom? Então fecha comigo rapidamente. Princípio aditivo, princípio multiplicativo, arranjo, combinação e agora a gente fecha com a permutação. Atenção agora, para a gente fechar bem bonita a nossa aula. Uma permutação, ela se dá a partir da seguinte situação, olha lá. Ao programar sessões de cinema, o diretório acadêmico de uma universidade escolhe 3 filmes, exibindo um por dia. Atenção, são 3 filmes e cada filme será exibido em um dia, portanto são 3 dias. Eu pergunto a você que está em casa, eu pergunto aos meus amigos aqui do estúdio, equipe muito bacana essa do TV Cultura, eu vou fazer alguma escolha? Eu vou fazer alguma escolha? Diga não. Não. Se eu tenho 3 filmes e cada filme vai passar num dia, a única coisa que eu preciso fazer, meus amigos, é organizar. Imagina, comédia, terror, romance. Eu posso assistir comédia na sexta, terror no sábado, romance no domingo. Ou então posso romance, ou então comédia, ou então terror, ou então comédia. Não houve aí uma escolha, houve apenas uma organização. E quando isso acontece, nós chamamos esse evento de permutação. 3 filmes para 3 dias. E utilizando a fórmula que você também já conhece, né? Nós temos permutação de 3,
que é 3 fatorial. Vamos fazer o seguinte, quantas maneiras eu teria? 6 maneiras diferentes. Então, para a gente fechar bem bonita a nossa aula, os tópicos da análise combinatória que você não pode esquecer. Primeiro, princípio aditivo, que trabalha com hipóteses. E o elemento principal é o ou. Segundo, princípio multiplicativo, que trabalha com etapas. E aí já não é mais ou. Aí eu já uso o elemento e. Vestir uma calça, e uma blusa, e um tênis. Tá? Arranjo. Eu escolho e organizo. Vamos lembrar, porque as funções eram diferentes. Um era analista, o outro era técnico, o outro era design. Né? A ordem importa. Se eu sou técnico, ele é designer e ele agora é analista, então se mudar isso, a ordem altera. E se altera é porque a ordem importa. E se ela importa é porque você tem um arranjo. No arranjo você escolhe e organiza. E na combinação? Vamos lembrar, na combinação não. As funções são idênticas, eles exercem a mesma função, o que garante a você que apenas escolha, porque eles vão exercer a mesma função, todo mundo ali é técnico, técnico, técnico. Então você passa a ter uma combinação. E por fim, a permutação, que não há escolha, e sim apenas uma organização. Porque eu vou ter 3 filmes em 3 dias, 5 filmes em 5 dias, 7 pessoas para 7 vagas, e assim por diante. Tá? Eu queria aqui me despedir, deixando um abraço imenso a você, pedindo para que você ainda acompanhe as nossas aulas, tá? Aqui no Propaz Enem Digital, tá? E aproveite cada dica dos seus professores. Um grande abraço, te espero na próxima e Deus te abençoe.